todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vou pregar só até o 12, mas deixa eu ler o 20, porque eu sou apaixonado nesse 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu gosto desse 20 porque de vez em quando a gente é contactado, a gente como é que fala? Surpreendido por uma turma que anda aí com uma pastinha na mão. E eles batem na porta, e eles tocam a campainha, e eles falam com a gente no meio da rua, eles entregam sempre uma revistinha, um folheto, um livrinho, um negócio. E aí, a gente, com todo respeito a eles, a gente ouve, a gente respeita, a gente cumprimenta, né? Não tem problema. Mas eu gosto, sempre que tenho contato com essa turma da pastinha, dos folhetos, dos livrinhos, né? Eu pergunto para eles assim: deixa eu te perguntar um negócio. Jesus Cristo é Deus? É o Filho de Deus? É Deus encarnado? E aí, se ele responder, não, não é, eu falo, então abre sua Bíblia aí. Porque na dele está igualzinho. Em alguns textos eles mudaram. O Russell, que é o cara líder que começou o negócio, primeiro o Philip Smith lá atrás, mas o Russell que deu corpo à doutrina. Por isso eles eram chamados há muito tempo atrás de Russelitas. Agora tem um outro nome. E aí, eles mudaram alguns trechos da Bíblia para ficar confortável para a doutrina que o Russell estabeleceu. Mas eles esqueceram de mexer nesse versículo. Então, mesmo na Bíblia deles, esse versículo está igualzinho o nosso. E aí, meu amigo, a gente pega para capar. E aí eu falo, é Jesus, não é Deus? Não, então leia aí para mim, 1 de João 5,20. Aí eles leem, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, tem nos dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo. Está escrito em todas as letras. Eles não mudaram lá. E aí, meu amigo, como é que explica agora? E aí eles, não, veja bem, nananã, aí é tenso. Então, por isso que eu gosto desse 20, porque é um versículo apologético, que defende a nossa fé, dizendo que Jesus Cristo é Deus,
E a perícope, né, no texto que a gente leu, os versos 7, 8 e 9, falam da Trindade, que dão testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. O Pai, a Palavra e o próprio Espírito. A palavra é o Logos, o verbo, que o João, escrevendo o Evangelho, começa assim: enarque eimi ho logos. No princípio era o verbo, a palavra. E depois ele diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito de Deus. No capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus que o João escreve as coisas muito linkadas. Então fica fácil a gente entender, lendo o Evangelho de João, lendo as 3 cartas de João e o Apocalipse de João, não tem muita dificuldade, porque ele tem um único tema: Cristo. O Evangelho de João é um evangelho cristológico, cristocêntrico. O tema principal do Evangelho é o Cristo, de forma teológica, não só de forma biográfica e geográfica. Porque Jesus nasceu, né, na genealogia, ele é filho do fulano, do ciclano, do beltrano. João não mexe com genealogia. Ele não está preocupado com o Jesus da terra, ele está preocupado com o Jesus que veio do céu, que encarnou, que já era Deus. Por meio dele, tudo que foi feito se fez. Ele é Deus, veio habitar entre nós, fez algumas coisas para comprovar a sua divindade e depois instruiu os seus discípulos, que durante um tempo foi perdida as instruções. Então qual é o objetivo de João? O objetivo do João, no final do 1º século, é resgatar a genuína e verdadeira doutrina de Cristo. Por quê? Pegando a linha que Jesus nasceu no ano 0, é mais fácil para a gente compreender. Por que eu disse isso? Porque há outras linhas históricas e há a possibilidade que Jesus não nasceu de fato no ano 0 da nossa era, que a gente chama de depois de Cristo. Tem algumas linhas e algumas possibilidades, mas é mais fácil começar no 0, porque a conta fica redonda. Então vamos no mais fácil. Como não tem como provar nenhuma coisa nem outra, a gente escolhe o que quer e pronto. Ano 0. Nasceu no 0, depois de Cristo. Aí, antes de Cristo parou de contar, pum, agora começa a contar depois que ele nasceu. Então ele nasceu, com 8 dias de vida, ele foi levado ao templo, foi apresentado. Com 12 anos de idade, ele foi ao templo, passou pelo bar mitzvah, um ritual de se tornar agora um filho da lei, ter obrigações religiosas com relação à lei de Moisés. E depois, com 30 anos de idade, ele reaparece. Tem esse hiato, esse gap, esse abismo na vida de Jesus. Essa parte da biografia dele, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, que são muito biográficos, que dão muita atenção aos eventos da vida de Jesus, nem eles sabem dizer o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos. Ele ficou lá em Nazaré, aprendendo a fazer móvel, né, cadeira e mesa e banco, com o pai dele, que era marceneiro, carpinteiro, na verdade. Então, com 30 anos ele reaparece, e aí ele é batizado pelo seu primo, João, o Batista. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? João Batista, aleluia. Não é que ele era da igreja batista, é porque ele mergulhava as pessoas, e baptizou. No grego é mergulho, então o batista é aquele que mergulha. Por isso que nós chamamos igreja batista, porque nós fomos, depois da reforma protestante, o primeiro povo que voltou a mergulhar as pessoas na questão do batismo. Então recebemos esse apelido, que acabou virando o nosso nome, louvado seja Deus, e isso é a nossa maior característica. A gente mergulha as pessoas mediante profissão de fé. Então, o João Batista batizou ele saiu da água e começou o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Como é que a gente sabe disso? Pelo próprio Evangelho de João. Porque ele começa o ministério, passa um tempo, ele vem para Jerusalém para uma Páscoa. Tem uma Páscoa por ano. Você lendo o Evangelho de João, ele começa o ministério, depois de um tempo, por isso que a gente fala aproximadamente 3 anos e meio, porque a gente não sabe quanto tempo do batismo até a primeira Páscoa.
alguns meses. Então bota 3 anos e meio, só para ficar redondo, entendeu? Então ele vem para a primeira Páscoa, depois ele vem para mais uma Páscoa, e na terceira Páscoa ele ressuscita, no domingo de Páscoa. Então, aproximadamente 3 anos e meio, ele desenvolveu o seu ministério, fez muitos discípulos, começou lá na Galileia, depois terminou em Jerusalém, foi crucificado, morreu, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e encontrou com os seus discípulos, com várias pessoas, diz a Bíblia, com cerca de 500 pessoas em Jerusalém, deram testemunho de que o viram vivo, ressurreto. E aí em Atos capítulo 1, o registro de que ele sobe então aos céus, e aparecem varões vestidos de branco, numa interpretação podem até ser anjos, e dizem para os discípulos, olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E a ordem dele foi o seguinte, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito seja derramado sobre vocês. E quando o Espírito for derramado, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é por isso que nós fazemos missões, é por isso que nesse mês nós vamos celebrar a vida, que é o tema de missões, vamos orar por missões, vamos ofertar para missões, porque é uma ordem que ele deu aos seus discípulos. Ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém para nós é Guaranhuns, Jerusalém é o lugar onde a gente está. Judéia é a região que a gente habita, então seria para nós o estado do Espírito Santo. Samaria, a nação inteira, o Brasil. E até os confins da terra, o mundo todo. Então Atos 1:8 é para nós a orientação de fazer missões. Como que nós fazemos missões? Os batistas fazem assim, missões locais, o evangelismo, o projeto social, os cultos, as atividades, os programas que nós desenvolvemos para alcançar vidas aqui em Guaranhuns. Missões estaduais, a nossa Judéia, missões nacionais, a nossa Samaria, e missões mundiais, até os confins da terra. Então as nossas juntas de missões são para corresponder a essa ordem de Jesus em Atos 1:8. Pois bem, ele sobe no capítulo 2 de Atos, o Espírito é derramado, os discípulos são cheios do Espírito, se convertem de verdade, nascem de novo, são cheios do Espírito, e a igreja é inaugurada com 3.000 membros, mais ou menos. O povo se converte, é batizado, volta para suas casas, e nisso começa a nascer várias igrejas, que vai se multiplicando. Dentro de 5 a 10 anos, a igreja já tinha mais de 10.000 membros. Espalhadas ao entorno de Jerusalém. E Jerusalém tinha uma igreja muito grande, pastoreada pelo Tiago. E aí, o Tiago, pastoreando a igreja de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, temos ali um concílio, uma decisão que precisa ser tomada, e a gente vê claramente a ação pastoral do Tiago, e o Paulo é chamado por Deus junto com o Barnabé primeiro, e depois ele vai com Silas, e ele vai fazendo viagens missionárias, o evangelho vai se expandindo aos gentios, e vai pelas cidades gregas até chegar em Roma, e aí termina o livro de Atos dos Apóstolos. A gente está mais ou menos no ano 55 a 60, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Ou seja, se Jesus nasceu no ano 0, ele morreu no ano 33, no ano 60 a gente está mais ou menos 27 anos depois que ele morreu. Está acompanhando? Então, do ano 60, que é o final do livro de Atos, a gente não tem mais nenhuma escritura. Porque todas as cartas de Paulo, porque quando termina o livro de Atos, daí a alguns dias o Paulo morre, e todos os apóstolos morrem, e os discípulos vão morrendo, e a gente já está no ano 60, e esses caras já estão com 60, 70, 80 anos de idade, e eles vão morrendo, ou pela perseguição, ou por enfermidade, ou por acidente, e vai morrendo, e só sobra um vivo. Dos que andaram com Jesus, até o Paulo já havia morrido. E por volta do ano 90 depois de Cristo, ou seja, quase 60 anos depois que Jesus morreu, o João ainda está vivo. E ele é o único. E aí ele está na região da Ásia Menor, na igreja de Éfeso, que era a maior igreja daquela região,
E dali ele pastoreia toda a igreja, porque todo mundo respeita demais o apóstolo João. Por quê? Porque nós estamos agora no ano 90, na última década do primeiro século, e esse cara é o único dos que andou com Jesus que ainda está vivo. Qualquer dúvida que a gente tiver do evangelho é só perguntar para ele. Ele viveu com o homem, ele andou com o homem, ele comeu com o homem. Aliás, diz que ele deitava no colo do homem. E diz que o homem chamava ele de discípulo amado. E ele era o mais próximo. Quando o homem se retirava para uma coisa mais íntima, ia Pedro, Tiago e o João. Mas quando era um negócio mesmo de muita intimidade, era só com o João. Então, gente, esse é o último cara que está vivo e ele era o mais íntimo do homem. O homem aqui é Jesus, você está entendendo, né? O cara. Ele é mesmo. E aí, gente, o João está em Éfeso e ele começa a receber notícia. João, o povo está desviando, cara. A igreja cresceu muito aqui para o lado da Grécia, e as filosofias gregas estão entrando nas igrejas, e o pessoal não está mais acreditando que Jesus é Deus, não está mais acreditando que Jesus é o Filho de Deus, e essas filosofias gregas, gnosticismo, serentismo, docetismo, estão dizendo que Jesus parece Deus, mas não é Deus, que Jesus é uma força sobrenatural, é uma energia, mas ele nunca encarnou, porque o gnosticismo diz que a natureza humana, a carne, é má, o corpo é que leva ao pecado. Então, Jesus não pode ter encarnado, porque se ele encarnou, ele pecou, mas ele não pode ter pecado, senão o sacrifício dele não vale para nós. Então, eles estão pregando essa heresia. João, você tem que fazer alguma coisa. Aí o João fala, bom, já chega. Desde que Jesus morreu, tem quase 60 anos que eu estou ouvindo essa ladainha de que o povo não acredita, não acredita, não acredita. Quer saber? Me dá um pergaminho aí, me dá uma pena. Eu vou escrever o que eu vivi com o homem. E aí ele começa. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele se fez carne. Por isso que ele faz questão de frisar desde o início. Parem com essa filosofia idiota, isso está errado. Eu toquei nele, eu encostei nele, eu vi ele, eu toquei nele. Eu deitei no colo dele. Como é que ele não era de carne? Ele encarnou sim, e ele não pecou não, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imaculado, não errou, não pecou, não se entregou às paixões, apesar do diabo ter tentado, ele venceu o diabo com 3 versículos. E botou o diabo para correr, com 3 versículos. Sabia disso? Está lá em Mateus capítulo 4. Se com 3 versículos Jesus botou o diabo para correr, o que a gente não faz com a Bíblia toda? Então, queridos, o tema do Evangelho de João, das cartas de João e do Apocalipse de João é um só: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cara, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo resolve tudo, Jesus Cristo é suficiente, Jesus Cristo é supremo, Jesus Cristo é a centralidade da fé cristã. Quem nega isso não pode nem ser chamado de filho de Deus ou irmão em Jesus. Não pode nem ser considerado como membro da igreja genuína e verdadeira. É o João quem diz. Quando chega nesse trecho da carta, e aí, eu não sei quem se lembra, mas em 11 de maio de 2017, pouco mais de 2 anos atrás, 11 de maio de 2017, quem estava aqui quando eu preguei, versículo por versículo, as 3 cartas de João? Quem estava aqui nessa época? 11 de maio de 2017. Tem uma turma que estava já. Então, naquela ocasião, em 2017, nós ficamos, se eu não me engano, foi abril, maio e junho. Acho que até julho. Abril, maio, junho e julho. Foram 18 mensagens, e eu preguei passagem por passagem, perícope por perícope, versículo por versículo, as 3 cartas de João. Quem tiver curiosidade, está lá no canal. Só você entrar no canal, no YouTube, IB Guaranhuns, e ir lá na playlists, descer, lá no ano de 2017, nessa época mais ou menos, vai ter lá, Cartas de João.
tem 18 mensagens, todos os versículos foram pregados. Quando eu preguei essa perícope, exatamente essa que nós acabamos de ler, capítulo 5, de 1 a 12, o título que eu dei para a mensagem lá, na Lectio Continua, na leitura continuada das cartas, foi Os Efeitos da Fé em Jesus Cristo. Porque para mim, esse é o tema dessa passagem. Quando a gente crê em Jesus Cristo, tem alguns efeitos na nossa vida. Quais são os efeitos? E aí o texto diz, a gente tem fé, a gente tem vitória, a gente conhece mais a Ele, a gente guarda os mandamentos, a gente ama como Ele ensinou, e a gente tem vitória sobre o mundo, no mundo, nas coisas do mundo e mundanas, e assim, a crença na Trindade e a vida eterna. Então eu leio hoje o texto e vejo as mesmas coisas, mas como o nosso tema é Celebre a Vida, eu vou pregar o mesmo sermão com um título diferente. Não é necessariamente o mesmo sermão. O sermão é diferente. O sermão é diferente. Eu acabei de fazer. A Karen até é minha testemunha. Ela estava lá no gabinete comigo enquanto eu fazia. Essas anotações aqui, tá vendo, gente? Isso aqui eu falo 3 horas se deixar. Sou muito doido, né? Então, mas é o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma mensagem. Por quê? Porque a Bíblia não muda. Em maio de 2017, esse texto me falava uma coisa. Agora, em junho de 2019, o texto fala a mesma coisa. Porque a Bíblia é uma só. Se você lê ela 1000 anos atrás, é a mesma coisa. Se daqui a 1000 anos Jesus não voltar e nós estivermos aqui, e alguém abrir nesse texto para pregar, se for fiel ao texto, vai ter que pregar sobre os efeitos da fé em Jesus Cristo. Que é isso que o texto revela. Quem crê em Jesus, acontece algumas coisas na vida dele. E aí, na perspectiva de missões estaduais, eu consigo ver facilmente que esse texto também me dá 8 motivos para celebrar a vida com Jesus. Porque é bom viver com Jesus, vale a pena. É a melhor escolha que eu fiz na minha vida, a melhor decisão que eu já tomei. Então, em primeiro lugar, o texto me diz, primeiro motivo que eu tenho para celebrar a vida, porque eu creio em Jesus. Porque o primeiro versículo diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Que eu sou nascido da minha mãe, eu sei, eu tenho uma certidão de nascimento que comprova isso. Agora, que eu sou nascido de Deus, como é que eu tenho uma comprovação? Que eu sou filho de Deus, que eu fui adotado por Deus como filho, porque o sermão que foi pregado na noite em que eu entreguei minha vida a Jesus, tinha esse título, Deus é o Pai que você precisa, e eu como um filho pródigo, abracei o meu pastor, como quem abraçasse a Deus voltando para casa, e tendo Deus como Pai. Então como é que eu tenho certeza que Deus é meu Pai? Porque eu creio em Jesus. A fé em Jesus, a fé verdadeira, genuína. Não estou falando de virar evangélico, de se tornar membro de igreja, de batizar ali para cantar, para tocar, de ser frequentador de culto, de decorar versículos, não. Estou falando de crença, estou falando de fé, no nível mais genuíno e essencial da palavra. Eu creio, Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus encarnado, que morreu para perdoar meus pecados. Isso me dá a convicção de que Deus é meu Pai, e embora o meu Pai na terra seja um vacilão, eu dobro os meus joelhos e eu sei que tem um Pai no céu que cuida de mim. A fé em Jesus é motivo suficiente para celebrar a vida. Ah, mas e quando chega a doença? Creia em Jesus, você vai ter motivo para celebrar. Mas quando vem a adversidade, creia em Jesus. Ele acalmou a tempestade, Ele curou doenças, Ele multiplicou pães e peixes, Ele transformou água em vinho, Ele pode todas as coisas. Segundo motivo que você tem para celebrar, conhecer os filhos de Deus e amar como Deus ama. É o que diz o verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O que é que o João está dizendo? Todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus, reconhece um outro que é da mesma espécie.
O Paulo disse isso de uma outra forma, ele disse assim: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que sou gerado por Deus, nascido de novo para Deus. Eu fui feito uma nova criatura, então o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu sinto que sou o Filho de Deus pela convicção que o Espírito Santo me dá. O João está dizendo a mesma coisa, mas ele está indo além, ele está dizendo: eu não só tenho a convicção de que eu sou o Filho, como eu reconheço que outros também são filhos, porque são meus irmãos. Portanto, um motivo para celebrar é que quando a gente tem o Filho, quando a gente crê em Jesus, a gente passa a reconhecer os que também creem. E aí a gente vai se relacionando na vida e vai conhecendo pessoas, não só aqui dentro dessas quatro paredes, mas a gente vai identificando: esse cara é de Deus, essa menina é de Deus, esse homem é de Deus, é de Deus isso. E aí a gente vai percebendo as circunstâncias e vai falando: é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus. Como que a gente tem esse discernimento? Porque a gente tem o Filho de Deus. Nisto nós conhecemos. Quando nós cremos em Jesus, a gente passa a conhecer melhor as coisas espirituais, discernir o mundo espiritual. Você não está vendo, mas aqui está uma batalha, anjo e capeta, e está voando pena para todo lado. Se é que eles têm asas, né? É muito bom você ter uma percepção espiritual das coisas. Significa que você vai ser perfeito e nunca vai errar? Claro que não. O único que não errou foi ele. Porém, nós temos discernimento, inclusive para perceber quando nós erramos. E isso é motivo para celebrar, porque é como se nós tivéssemos dentro de nós um alarme que dispara: pé, não é de Deus. E essa pessoa, pé, não é de Deus. E essa atitude, pé, não é de Deus. E esse desejo, pé, não é de Deus. E se você é verdadeiramente filho de Deus, você tem esse alarme instalado em você. Por mais que você esteja no erro, por mais que você esteja errando, por mais que você tenha dificuldade de vencer um erro, no fundo, você sabe que está errado. E esse alarme, pé, é a sua consciência, movida pelo Espírito Santo, para te direcionar no caminho certo. Amém? Então é motivo de celebrar a Deus, nós temos um alarme instalado. Não é de fábrica, mas quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo instala esse alarme que faz a gente conhecer as coisas de Deus e amar as coisas de Deus. Portanto, a gente crê em Jesus, a gente conhece e ama, e a gente, em terceiro lugar, guarda os mandamentos. Versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí talvez você pense assim: ah, pastor, impossível. Eu li o Pentateuco inteiro, eu li principalmente de Êxodo para frente, quando Moisés começa a dar os mandamentos, são centenas de mandamentos, pastor. Impossível obedecer todos aqueles mandamentos. Mas quem disse que João está falando isso? Quem disse que João está falando de obedecer regras? O João está dizendo: os mandamentos não são penosos. Se você olha para a Bíblia como um conjunto de regras que você não pode quebrar, senão você vai ter prejuízos, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é o seguinte: nós nascemos de novo, e agora o que nos dá prazer é o que vem de Deus. O que não vem de Deus não nos dá prazer. Então, automaticamente, como nós somos mamíferos, e Deus nos fez assim, a gente já vem de fábrica o desejo de buscar o que dá prazer. Por isso, todo ser humano busca o que dá prazer e foge da dor. E geralmente a gente, nessa busca, se perde, porque vai buscando o que dá prazer carnal. Mas aí quando a gente nasce de novo, quando a gente crê em Jesus, a gente conhece e ama as coisas e os filhos e a obra de Deus, a gente vai tendo prazer nas coisas espirituais.
E aí eu não preciso mais beber, não preciso mais usar droga, não preciso mais ter uma relação sexual, não preciso mais fazer fofoca, ficar contando mentira, contando vantagem, não preciso. Por quê? Porque simplesmente o fato de ser servo de Deus, de falar de Deus, de servir a Deus e alcançar outras pessoas com a mensagem de Deus é o que mais me dá prazer. Eu não preciso mais. Essa substituição que aconteceu depois que eu nasci de novo, ela é dada por Deus, porque só Deus pode gerar em nós uma nova criatura. Essa obra é de Deus. Eu não tenho capacidade de converter ninguém, eu não tenho capacidade de mudar e transformar ninguém, não tenho condição de fazer ninguém nascer de novo, eu sou apenas o canal por onde a mensagem passa. Mas quando o Espírito entra em ação, ele convence da justiça, do pecado, do juízo e cria uma nova criatura em cada um de nós, onde o novo homem busca agradar a Deus por prazer, e o velho homem busca agradar o prazer de sua carne. Por isso que os mandamentos de Deus não são penosos. Por quê? Porque como filho de Deus, eu entendo que quando Deus fala, não mexa nisso, é para o meu próprio bem. Porque quando eu era criança, e minha mãe falava, não enfie o dedo na tomada, eu não entendia que aquela ordem que ela estava me dando, aquele mandamento, não enfie o dedo na tomada, eu achava que minha mãe era uma estraga-prazeres. Ah, mas é tão bom enfiar o dedo na tomada, o que será que tem ali dentro, hein? E ela vinha e não, aí não. E eu achava, mas minha mãe é muito chata, ela está estragando meu prazer, deixa eu ver o que tem lá dentro da tomada. Mas ela, sabendo o que tem do lado de lá, já previa que eu iria tomar um choque. Por isso que ela falava, não enfia. Então quando Deus fala, não faça isso, não faça aquilo outro, Ele não está sendo um estraga-prazeres, Ele está querendo nos livrar do sofrimento. Toda vez que a gente entende que os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem, a gente começa a guardar os mandamentos sem fazer força. Por isso que não é penoso. É, inclusive, ao contrário, prazeroso. Porque você vai guardando os mandamentos e vai se livrando do sofrimento, do prejuízo, do problema, do engodo, do enrolo, de tudo que trava a nossa vida, e aí a nossa vida começa a fluir, dá certo, tudo está dando certo. Eu vou parar? Não, um time que está ganhando não se mexe, vamos continuar. E aí a gente vai obedecendo a Deus, amando as pessoas, e toda vez que a gente erra, como disse o próprio João, a gente pede perdão, temos no céu um advogado, Jesus Cristo justo, que intercede por nós, perdoa o nosso pecado, a gente zera e continua. Então, isso é um motivo para celebrar a possibilidade de guardar os mandamentos de Deus, por prazer, por amor e por fé, porque nós temos fé em Jesus, nós amamos e conhecemos, e nós guardamos os mandamentos. Isso é motivo para celebrar. Mas eu não guardo o mandamento de Deus, Manu, não rouba. Eu falo, Deus, mas poxa vida, eu queria roubar só um pouquinho, porque eu tinha muito prazer em roubar. Quem veio naquela quinta-feira que eu contei um pouco do testemunho, viu. Quem não viu, perdeu. Tinha muito prazer em roubar. E eu sou tentado nessa área, sabia? Eu sou tentado. Às vezes quando eu fico assim, meu Deus, vontade de roubar. É sério. E tem umas coisas que eles dão tão mole, que eu fico assim, nossa, meus tempos. Nossa, Deus, olha que benção, como é que eles dão esse vacilo? Aí eu fico assim, entendeu? Mas aí eu penso, olha só que desgrama que vai ser, eu vou pegar esse negócio, vou levar para casa. E aí já pensou a manchete no jornal? Aí tem uma câmera filmando ali, eu não vi. Aí a manchete no jornal, Pastor Batista, presidente da Ordem dos Pastores, pegou a bicicleta, joga a imagem lá, e eu saindo algemado de casa, e que vergonha, gente, pelo amor de Deus, né? Não, pastor, não tinha câmera, ninguém viu. Então, não tinha câmera e ninguém viu, mas tem uma câmera lá em cima que pega tudo, que vê tudo. E aí? E aí eu preciso dele para acordar amanhã com saúde. Eu preciso dele para que o ministério floresça e frutifique. Eu preciso dele para manter o casamento, a criação do meu filho, a minha vida em ordem. E aí eu desobedeci. E aí isso começa a atrair
uma série de coisas ruins, eu abro brecha para as maldições, para que os inimigos da minha vida possam fazer uma arruaça, e espiritualmente eu vou caindo de nível, até que a minha vida esteja toda encalacrada, aí eu perco igreja, perco ministério, perco casamento, perco meu filho, aí amanhã ou depois eu estou aí na esquina, num bar, tomando uma cachaça, reclamando da vida, falando mal da igreja, falando mal de todo mundo, e e na verdade a culpa é toda minha. Porque eu não criei em Jesus, eu não conheci e amei as coisas de Deus, e eu não guardei os mandamentos, e isso é motivo para não celebrar, é motivo para chorar. Mas nós temos motivos para celebrar, e o quarto motivo é que nós temos a oportunidade de nascer de novo. Versículo 4, leia comigo. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sobre a fé eu já falei no primeiro motivo. Agora o quarto motivo, diz ali o texto, todo aquele que é nascido de Deus. Como é que eu posso nascer de Deus? Quando em mim acontece o que disse Paulo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Eis que em nós é gerada uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Novo, já pensou você com um carro novo? Pensa aí, um carro novo, zero quilômetro, cheirando a novo. Você vai trocar, você vai levar o seu na loja, e não importa o ano dele, a quantidade de quilômetro rodado, você vai levar na loja e vai tirar um da mesma marca, do mesmo modelo, só que zero, novo. Você acha que você vai ter motivo para celebrar? Se o seu carro é da Volkswagen, a Volks te ligou e falou, olha, você foi contemplado, traz seu Volks antigo, o velho, usado, e sai daqui com o Volks 0 quilômetro. Aí você vai chorar, você vai ligar para mim, pastor, ora por mim, pastor, eu não sei o que eu fiz para merecer isso, a Volkswagen me ligou, me ofereceu um carro zero, pastor, misericórdia. Qual vai ser a sua atitude? Pastor, glória a Deus! Dá para fazer um culto amanhã lá em casa, um culto de gratidão, vamos celebrar a Deus, nós vamos comer, vamos beber, vamos cantar, aleluia, ganhei um carro zero sem gastar nada. Já pensou uma casa nova? A construtora ali da beira da praia chega para você e fala assim, ó, sai de onde você mora e eu quero te oferecer a cobertura novinha, acabou de lançar ali na frente da praia. Sai do seu e vai para lá, custo zero. Novo, um apartamento novo, uma casa nova, hein? Já pensou? Meninas, um sapato novo. Oh, glória, já sinto o cheiro. Oh, Deus. As coisas novas servem para nos dar alegrias. Por isso, aquele que é nascido de Deus é uma nova criatura, isso é motivo para celebrar. Carro novo é festa, casa nova é festa, roupa nova é festa, sapato novo é festa, vida nova não é festa? Você quer motivo maior do que esse? É ter uma vida nova. Quando nós somos nascidos de Deus, cremos em Jesus, conhecemos e amamos as coisas de Deus, guardamos os mandamentos, nascemos de novo, é motivo para celebrar. Em quinto lugar, porque nós temos vitória. Vitória. Terça-feira, o Flamengo ganhou do Corinthians. Não importa o time que eu torço, e eu não estou aqui para falar de futebol. Mas o fato é que tem um vizinho meu que é flamenguista. E olha, terça-feira, estava tendo um pequeno grupo lá em casa, né? Como sempre tem, o PG. Terminou o PG, o povo foi indo embora, a gente ficou na sala, ficou um ou dois irmãos conversando até um pouco mais tarde, ligamos a televisão, estava passando o jogo do Flamengo. Não importa se eu torço ou não estou aqui para falar disso. Mas o meu vizinho fez uma festa arrumada, viu? E gritou, e gol!
E a televisão dele é a TV Gazeta, digital, pega da antena, normal. A minha é a cabo, então a minha tem um delay, uns 3 segundos demora. E aí eu estava vendo e não era gol nada, a bola estava ainda longe do gol, e tocou para fulano, e tocou para ciclano, e ele fez uma festa, gente, o que é isso? E tocou, é gol! 3 segundos depois chegou o gol para mim, eu entendi, falei, rapaz, a festa desse cara, porque o Flamengo fez o gol, o Flamengo ganhou, e ele gritou, festejou até altas horas. Vitória. A vitória do Flamengo. Então eu te falo um negócio, meu irmão. Quando você tem lá uma causa na justiça, você foi injustiçado, você foi lá, contratou um advogado e saiu a causa, aí bateu aquele dinheiro lá na sua conta, você venceu, você teve vitória lá na justiça, você vai ganhar R$1 milhão. O que você acha? É motivo para celebrar? 1 milhão resolvia seus problemas? Eu só queria 100 mil. Sabe para quê? Para fazer a rampa e o telhado aqui do lado. 100 mil a gente faz rapidinho. Só queria 100. Mas, quando nós temos uma vitória, seja em qualquer área da vida, a gente sente que é motivo para celebrar. Quando a gente forma num curso, formatura, tem que ter festa. Então, a Bíblia está dizendo, no versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então eu tenho vitória, não somente vitória no mundo, nesse planeta que eu vivo, mas também vitória sobre o mundo, quer dizer, sobre as coisas mundanas, sobre os desejos pecaminosos deste mundo. Porque quando a Bíblia fala de mundo, você precisa entender que a única palavra grega lá é cosmos, mas isso pode significar o planeta, mas também pode significar as pessoas, a humanidade, mas também pode significar a natureza pecaminosa, o sistema corrompido que o pecado gerou em nós. Então você precisa, toda vez que você lê a palavra mundo na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, você precisa se perguntar, está falando do planeta, está falando dos seres humanos ou está falando do sistema corrompido e pecaminoso? Porque Deus amou o mundo. Pensa comigo. Deus amou o planeta? Deus amou o sistema corrompido e pecaminoso? Então Deus amou as pessoas. Então naquele versículo de João 3,16, mundo significa a humanidade. Todas as pessoas, o mundo todo. Estava todo mundo lá. O que a gente quer dizer? Estavam todas as pessoas. Então, nesse versículo, a palavra mundo significa sistema corrompido e pecaminoso. Porque não é possível, quem vence o planeta é nascido de Deus. Eu vou vencer o planeta? O que eu tenho contra o planeta? Deixa o planeta, gente. Aliás, eu quero ser amigo do planeta, preservar o planeta. Porque eu vivo nele, ele é meu jardim, que foi criado para isso. Então, quanto mais eu prejudicar, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, a minha vitória não é contra o planeta, a minha vitória não é contra as pessoas, porque eu vou ficar lutando com... Por que eu quero vencer você? Não, eu sou seu irmão, eu quero seu bem, quero que você seja melhor até do que eu, porque eu terei motivo para celebrar através da sua vida. Então, só sobrou isso. O que o João está dizendo aqui, a vitória sobre o mundo é a vitória sobre o sistema corrompido, a natureza pecaminosa. Essa nossa tendência de fazer o que é errado e de buscar o que desagrada a Deus. Ele está dizendo, se a gente crê em Jesus, a gente conhece e ama Jesus, guarda os mandamentos de Jesus, é nascido de novo, a gente consegue vencer o mundo. Consegue viver sem pecar. Isso não é motivo para celebrar? Hein? Então, como é que está a sua vida aí? Vou nem falar da minha. Número 6. Eu disse que eram 8, né? Então está acabando. A presença do Espírito Santo. Oh, motivo bom para celebrar, viu? Até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser simbolizado como óleo, como água ou como vinho. Água é isso aqui, ó. A gente não vive sem. Para hidratar
E para manter a gente funcionando direito tem que ter água. A gente até vive sem comida, mas sem água a gente não vive. Então, o Espírito Santo simboliza para nós uma necessidade vital e saudável. Quanto mais água, mais saudável vai ser seu corpo. Porque o seu corpo é formado, em grande maioria, não sei quantos por cento, que eu não sou da área médica, mas sei lá, 70%, 80% do corpo nosso é água. Não é mais ou menos isso? Então, quanto mais água, melhor vai estar seu corpo. O Espírito Santo na Bíblia às vezes é simbolizado como água. Às vezes o Espírito Santo é simbolizado como óleo. Óleo, no contexto bíblico, servia para passar nas feridas. Nas feridas, porque não tinha pomada. Servia também para tomar um golinho em jejum, para acabar com a gastrite, com úlcera, problemas de estômago. Porque não tinha omeprazol, lansoprazol, captoprazol, prazol da vida aí que a galera toma porque o trem é tenso. Então, tomava um golinho de óleo. É medicinal. É medicinal. Ok? Serve também para fazer comida e serve também para ungir, para separar uma pessoa ou um objeto para a obra de Deus. E por isso nós precisamos da presença do Espírito Santo. Porque ele é vital, como água, ele nos cura como óleo, ele nos separa para a obra de Deus e ele também pode nos prevenir as doenças espirituais. E o Espírito também é simbolizado como vinho. E o vinho na Bíblia simboliza a alegria. Acabou o vinho na festa, o povo veio doido em cima de Jesus. Ô Jesus, ainda não acabou a festa, mas já acabou o vinho. Vê o que você faz aí para nós. Ele, o que vocês têm aí? Ah, só tem água, traz a água. Encheram as talhas de água e ele, sei como é que foi, eu sei que foi. E virou tudo vinho. E o povo voltou a se alegrar, e voltou a se alegrar, e toma um goró, e dá aquele negocinho, e glória a Deus. Ah, pastor, então a gente pode beber. Você não está lá na Bíblia, meu irmão. Ah, mas Jesus bebia. Então, mas Jesus era 2000 anos atrás, lá na Palestina, e, entendeu? Você mora na Palestina? Você está há 2000 anos atrás? Você está junto com Jesus na festa do casamento? Não, então você não pode. Por quê? Porque no Brasil, na Igreja Batista, em 2019, seu pastor falou que não. Entendeu ou não? Senão você vai ter que andar descalço, você vai ter que andar a pé, andar no jumentinho. Você vai... Não, porque nós temos que imitar Jesus. Ah, é? Então vai para a cruz, você. Bora? Cravos nos pés e nas mãos, você vai dar a sua vida para me salvar. Vamos? Então, muito cuidado nessa hora, tá bom? Tudo é uma questão de contexto. Na cultura e no contexto onde eu estou inserido, não é bom testemunho se eu for pego bebendo. Então eu não bebo, não é porque a Bíblia proíbe. Ah, pastor, mas a Bíblia não proíbe, mas não é uma questão só de Bíblia. A Bíblia também não fala nada da internet, então quer dizer que na internet eu posso fazer o que eu quiser? É uma questão de bom senso, meu irmão. Bom senso. O que eu devo e o que eu não devo fazer. A Bíblia me instrui na questão dos princípios, mas o bom senso é dado pela minha cultura. Ah, mas a igreja lá na Europa bebe. Muda para a Europa, meu irmão. Quer que eu te dê uma carta? Você vai, aceita esse pinguço aí. Você vai lá e vira membro lá. Aqui não, gente. Não é? Aí não, porque a Bíblia não proíbe. Aí eu vou ali fazer uma visita. Ah, não, pastor, a Bíblia não proíbe, vamos tomar um golinho aqui? Não, vamos um golinho, não, só um golinho, não vamos ficar bêbado, que a Bíblia proíbe embriagar, né, pastor? Não, as 2, 3 tacinhas, meu tamanho, mais de 100 quilos para embriagar aqui, tem que ser uns 2 litros. Não, me dá aí eu tomo. Eu estou de boa, deu só uns unzinzinhos assim, que dá uma sonzeirinha, dá, né? Ainda mais quem não está acostumado, anos. Se eu botar um golinho de qualquer coisa, eu acho que eu já até... Faz tempo. Inclusive tem uma história minha muito engraçada que eu fui fazer, como é que chama? Endoscopia, e a dona bota aqueles remédios em nós, né? Para apagar. E eu não apagava, menino. Não apagava, e a dona tome seringa, e tome remédio, e eu lá de boa, e de repente eu apaguei de uma vez só. Só que ao invés de apagar, eu fiquei doido. Aí eu saí dentro da clínica falando uns troços, e a moça, ei, calma, eu falei, não, você tem que me apagar. Ela, calma, senhor, você tem que... Tá pensando o quê? Eu cheiro cocaína, eu fumo maconha, eu estou acostumado com coisa forte. Aí minha Ana Paula, pelo amor de Deus, Manu. Aí eu cheiro cocaína. Ela, não, ele não está bem. Isso é coisa de quando ele era criança, não, ele é pastor, pelo amor de Deus. Passei uma vergonha danada.
Endoidei. Depois que eu descobri que tem um tal de um remédio que dá uma reação adversa, e em vez da pessoa apagar, ela fica elétrica. E eu tive a reação contrária, em vez de apagar, eu fiquei elétrico. Sai da reta, endoidei. E foi uma história, enfim. Então, volta comigo aqui na história. Porque o Espírito Santo representa o vinho simboliza a alegria. Ah, então a gente pode beber. Pode não, estou te explicando. Fui lá, fiz a visita, tomei o goró, estou de boa. Entrei no carro com a minha esposa, vamos para casa. Blitz. Pastor Manu, tudo bem com o senhor? Meu sargento, vem cá, esse é o pastor que pregou lá na minha igreja semana passada, que eu falei com o senhor, que foi uma bênção. Pastor Manu, tudo bem? Qual a probabilidade disso acontecer? Muito grande. Acabei de ir lá no hospital infantil agora, encontrei uma moça no corredor, com um saco de fralda que eu fui levar lá para Yasmin. Aliás, o celeiro está vazio, tá, gente? Já levei as fraldas de domingo, até o próximo domingo traz mais fralda quem não trouxe. Quem já trouxe não precisa trazer mais. Mas quem não trouxe, traz um pacotinho de fraldas XG, para a gente abençoar a Yasmin. Várias igrejas estão recolhendo e ela está sendo abençoada. Fiz um videozinho, mandei aí na lista de transmissão. Se você não está recebendo minhas mensagens no WhatsApp, me manda uma mensagem, porque deve ter algum problema na lista, tá bom? Tem gente que não está recebendo, eu estou atualizando. Aí, a dona lá no corredor do hospital falou comigo: pastor Manu, tudo bem, o senhor por aqui? Tá precisando de alguma coisa? Não, eu vim trazer umas fraldas para Yasmin. Ela ficou emocionada: ai, que lindo, que bênção, não sei o quê, nananana. E eu olhando e pensando: de onde eu conheço essa moça, gente? Meu Deus do céu, quem é essa dona? E eu, aí ela: pastor, Deus abençoe, mas eu acompanho o senhor lá no canal, é uma bênção. Desde quando o senhor pregou na minha igreja, eu escrevi lá no canal, toda mensagem eu ouço, aquelas aulas que você está dando lá, é uma bênção e tal, e tal. Deus abençoe. E foi embora. Eu não sei quem é a dona, que igreja que ela é, eu não sei, mas ela sabe quem sou eu. Então, veja bem, aí eu estou lá dentro do carro, o sargento vem: prazer, pastor Manu, o soldado fulano falou muito bem de você, nós somos evangélicos da igreja XYZ, e ele até falou para eu me inscrever lá no canal e acompanhar. Olha só, é porque o tenente está ali, claro, né? Claro que a gente sabe que o senhor não precisaria, mas como o tenente está ali, ele é o supervisor da operação, só por bafômetro aqui, só para dizer que não fez. E aí? Aí eu vou tirar a Bíblia e mostrar para o tenente? Não, tenente, é porque a Bíblia não proíbe. Não me leva preso, não tome a minha carteira, não, a Bíblia não proíbe. Aí para onde foi o testemunho? Escorreu pelo ralo. É por isso que do versículo 6 até o versículo 8, fala do Espírito Santo, por meio da água e do sangue. Não somente por isso, mas o Pai, a Palavra e o Espírito testificam, se admitimos, verso 9, o testemunho dos homens. A presença do Espírito Santo é motivo para celebrar, mas eu preciso, com a presença do Espírito Santo, dar um bom testemunho. Portanto, um testemunho digno de um verdadeiro cristão é motivo para celebrar. Então eu terei motivo para celebrar se o cara trouxer o bafômetro, eu falar: pode trazer. 0. Claro que vai dar 0. Eu não bebo não, mexo com essas porcarias não. Você é doido? Eu já vi isso destruir a vida dos meus pais, da minha mãe, dos meus tios e de várias famílias que eu aconselhei, que eu tentei ajudar, mas que foram destruídas por causa do alcoolismo. Eu vou botar essa porcaria na minha boca? Deus me livre, eu tenho motivo para celebrar, e hoje eu tenho a fé em Jesus, eu conheço e amo a Deus, eu guardo os mandamentos porque eu sou nascido de novo, eu tenho vitória sobre a minha natureza pecaminosa, e com a presença do Espírito Santo eu consigo dar um bom testemunho, e isso me alegra muito mais do que 10 litros de vinho. Eu não preciso mais botar na tacinha e postar no story para dizer que eu sou um pastor descolado, porque a Bíblia não proíbe, eu vou postar e vou mostrar mesmo, que olha só, eu estou bebendo, você é idiota, rapaz. Ainda atrapalha o serviço da gente ainda, fica dando mau testemunho, o pessoal olha e fala: eu não vou nessa igreja não, aí ó, o pessoal dessa igreja como é que é? Bebe, posta e não dá nada. Aí o miserável acaba com a vida dele, dá mau exemplo para os filhos dele, arruma desgraça para a casa dele e ainda atrapalha meu serviço. Merece o que uma miséria dessa? Um abraço e um beijo, aleluia, louvado seja Deus. Em último lugar, amém?
8. Então, para quem está contando e anotando, motivos para celebrar: fé em Jesus, conhecer e amar a Deus, guardar os mandamentos, ser nascido de novo, vitória sobre o mundo, no mundo, presença do Espírito Santo, testemunho digno e vida eterna. É o versículo 12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A questão é que a palavra vida aí não é a palavra bios. Porque você pode pensar assim, não, quem tem o Filho tem a vida. Está falando de vida, pastor, de vida, de viver, comer, beber, nascer, crescer, reproduzir, morrer. Não. Essa vida física, de nascer, crescer, reproduzir, morrer, é bios no grego. Por isso que a biologia é a ciência que estuda os seres vivos. Mas a palavra que o João colocou lá é zoe. Quem tem o Filho, o recus de uios, rus de zoe. Quem tem o Filho tem a vida, não é bios. Quem tem Jesus tem a bios. Não, até uma planta tem bios. Até um paquiderme. Qual é o menor ser vivo na face da terra, meu amor? Porque ela é bióloga. O menor. Bactéria? Protozoário? Um micro-organismo, caraca. Um micro-organismo. Pensa numa bactéria de um tamanho que não dá para ver nem com zóio. Desse tamanhozinho, tem vida. Mas tem vida bios. Aí o João diz assim, quem tem Jesus tem zoe. O que é zoe na língua grega? Qualidade de vida. É o que o João, lá em capítulo 10 do Evangelho, chama de vida abundante. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque lá é a primeira vez que ele usa o termo zoe. Ou seja, temos um motivo especial para celebrar a vida. Porque a nossa vida não é só bios, a nossa vida é zoe. Nele nós temos qualidade de vida. Nele nós temos vida abundante. Nele nós temos motivos para celebrar, porque o preço já foi pago. Eu não sei você, mas eu amo ir em festa de casamento e de aniversário, como convidado. Isso significa que eu vou comer, vou beber e não vou pagar nada. Aleluia! Não é bom? Você entra assim, buffet completo, self-service, à vontade. Já foi pago. Alguém pagou, não existe almoço grátis, né, Fabrício? Alguém pagou, mas não foi eu. Eu entrei na festa, comi de tudo, bebi de tudo, saí, dei tchau e não gastei nada. Isso não é motivo para celebrar? Oh, glória, aleluia. Não deixe de me convidar não, tá? Eu digo que é selfie, foto, mas na verdade eu quero comer de graça. Então, motivo para celebrar. Eu participei de uma festa top, não gastei nenhum centavo. Por isso que a frase ali em cima é, o preço já foi pago, celebre a vida. Qual é a ideia de missões estaduais? Nós temos que viver a vida como se fosse uma festa. E nós não pagamos pela vida. Nós recebemos pela graça. Jesus pagou o preço. Ninguém aqui foi morto, ninguém aqui carregou uma cruz, ninguém aqui foi pendurado no madeiro. Mas Ele pagou esse preço. E nos deu a possibilidade, pela graça, de celebrar a vida. Então creia em Jesus e pela fé nele, celebre a vida.